O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao centro cirúrgico para realizar um procedimento médico no nervo frênico. Ele vai fazer esta mesma operação nesta segunda-feira, a partir das 14 horas. Essa nova intervenção está marcada, então, para a tarde de hoje, dessa segunda-feira, e, de acordo com os médicos, vai ser feito um bloqueio anestésico no lado esquerdo do nervo. No sábado, foi aplicada a medicação no lado direito, mas os soluços continuaram, como explica o cardiologista Brasil Caiado. A nossa proposta inicial era otimizar o tratamento clínico ao máximo possível, o que nós temos disponíveis de medicamentos. Isso foi feito desde o início da internação, mas a resposta não foi conforme nós esperávamos. Ontem ele teve uma crise de soluço muito prolongada, inclusive mais forte, o incomodou profundamente para dormir. Hoje ele já acordou abatido. Como nós estávamos com uma programação até na segunda-feira, não sabíamos bem o dia, aí hoje nós chamamos a equipe que faz esse procedimento, que vai ser relatada após a minha palavra, e nós optamos pelo procedimento do bloqueio anestésico do nervo. E agora nós vamos aguardar a resposta, mas já temos uma programação para fazer do outro lado, que hoje foi feito do lado direito, segunda-feira faremos do lado esquerdo. E como quase todos os procedimentos e intervenções médicas, esse bloqueio do nervo, claro, não está livre de efeitos colaterais. É o que explica para a gente o radiologista Matheus Saldanha. Um dos efeitos colaterais que pode ter durante esse procedimento, às vezes inadvertidamente você, ao invés de você bloquear o nervo frênico, você tem um plexo braquial ali e fica com problema de movimentação das mãos. Por isso que é feito totalmente sobre monitorização e tudo mais. Outro efeito colateral que pode acontecer é de saturar, ficar com falta de ar, que é a dispneia. Enquanto o diafragma ele ajuda a respirar. Querendo ou não, se você bloqueia o diafragma, a pressão abdominal pode subir e comprimir a cavidade torácica. Então, esses são os efeitos colaterais do procedimento, que podem acontecer. Sobre a alta do ex-presidente, ainda não é possível afirmar se Bolsonaro vai passar ou não a virada do ano internado no hospital ou preso na Superintendência da Polícia Federal. O médico Cláudio Birolini fala sobre a previsão de alta. Em termos de tempo de internação, a gente mantém a expectativa de um tempo de 5 a 7 dias, tá? De internação total. Tá mantido isso daí. 24, né? Ou seja, seria até o dia 31. É por aí, isso. Está previsto de realizar esse novo procedimento na segunda-feira, pelo menos mais 48 horas de internação após a realização do procedimento. Se tiver tudo em ordem, aí provavelmente ele deve receber alta hospitalar. Então nós ouvimos aí 3 médicos que compõem a equipe de atendimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no hospital em Brasília, no qual ele está internado desde o Natal. No sábado, a família Bolsonaro tinha esperanças de que o procedimento no lado direito do nervo frênico fosse trazer resultados e conter a crise de soluço. Mas horas depois, tanto Michele quanto Carlos Bolsonaro fizeram postagens nas redes sociais atualizando o quadro. A gente vai ver primeiro o post que foi feito pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Aí ela diz o seguinte: ontem foi realizado o procedimento anestésico e o lado esquerdo foi programado para segunda-feira. Jair não teve uma noite boa, apresentou uma nova crise de soluços, iniciada por volta das 11 horas da noite, que permaneceu até 11h20 da manhã, sem pausas, o que lhe causou exaustão e elevação da pressão arterial. Hoje, domingo, ele está com uma dieta ainda mais restrita. Ou seja, então Bolsonaro não teve uma noite tranquila de sábado para domingo, e Carlos Bolsonaro, filho do presidente, também fez um comentário nas redes sociais, que é esse post que a gente vai mostrar para vocês agora. E o Carlos disse o seguinte: acompanhava meu pai quando os soluços se iniciaram novamente, algumas horas após a cirurgia realizada na tentativa de correção do quadro. Hoje, infelizmente, o estado clínico se agravou com volta da pressão arterial e também exaustão do quadro de soluço, o que gera preocupação, inclusive em relação à segunda intervenção, que está prevista para esta segunda-feira. Então, a família Bolsonaro bastante preocupada. A gente só faz uma correção ali, né, Larissa? Porque Carlos diz que é uma cirurgia, mas, na verdade, os médicos explicaram que esse bloqueio anestésico do nervo frênico não é propriamente uma cirurgia.
cirurgia, é uma intervenção médica. Uma situação delicada pela qual passa Bolsonaro, e essa internação deve reforçar o pedido da defesa por uma prisão domiciliar, né? Olha, Léo, muito tem se especulado, né, sobre esse novo pedido de prisão domiciliar que pode ser feito pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente viu isso já ali na época da prisão em si e, claro, com essas questões de saúde, né? Muito tem se especulado sobre isso, mas se a gente pega, por exemplo, as declarações recentes dos próprios médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro, todos tratando essa questão com muita cautela, né? Dizendo que isso precisa ser avaliado. Inclusive, uma declaração de um dos médicos na semana passada, né? Claro, foi questionado ali se então eles iriam reforçar essa justificativa, né? Esse argumento para que houvesse, então, a oficialização da requisição de uma prisão domiciliar. E aí um dos médicos diz que era preciso aguardar, mas ainda nem havia essa confirmação de que essa intervenção médica, né, seria feita hoje. Então, é algo que a gente acredito, Léo, que a gente vai precisar aguardar como vai ser essa recuperação do ex-presidente Jair Bolsonaro depois desse procedimento que vai ser feito hoje, esse segundo procedimento que vai ser feito hoje, para entender qual vai ser o posicionamento dos médicos e como que isso vai ser conversado com a equipe de defesa do ex-presidente, né? E aí, só para trazer uma informação para quem nos acompanha, o nosso repórter Levi Guimarães está lá na porta do hospital onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro desde cedo, porque não se sabia ao certo o horário exato desse segundo procedimento e, segundo o Levi, a previsão é de que aconteça ao meio-dia, né? Então, se a gente pegar aí essas 48 horas necessárias de recuperação que foram mencionadas pelo médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, então a gente contaria aí a partir de meio-dia de hoje, né? Então, 24 horas dando amanhã na terça e aí 48 horas na quarta-feira, dia 31. Então, fica bem no limite ali para a gente saber se o ex-presidente passa a noite de Ano Novo de Réveillon no hospital e permanece por lá no dia 1º, ou se existe alguma possibilidade de alta antes disso, ou mesmo ali ao longo do dia 31 ou do dia 1º, mas se a gente pega esses prazos, né, e tendo em vista esse procedimento ocorrendo ao meio-dia, a gente teria mais ou menos esse quadro, né? Mas, por enquanto, a imprensa está lá na porta aguardando, o Levi está lá e a qualquer momento ele pode nos atualizar com outras informações. Léo. Larissa, a gente até comentava sobre isso aqui no Primeira Análise de sexta-feira com Levi Guimarães, que dessa vez nós não vamos ter aquelas imagens, né, de Bolsonaro na cama do hospital, na cama do quarto, ou caminhando, fazendo fisioterapia pelo hospital, porque ele já está numa condição de condenado, um quadro diferente desde a última internação. E o Carlos Bolsonaro, o Flávio, eles têm questionado muito sobre o policiamento que foi colocado dentro do hospital, proibindo até a entrada daqueles relógios eletrônicos dentro do quarto ao visitar o pai, né? Exatamente, né? E aí a gente pode pegar, por exemplo, Léo, essa postagem de hoje do Carlos Bolsonaro, né? Ele também, o Flávio foi o filho escolhido ali, digamos assim, para ser, de fato, um porta-voz do que é conversado com o ex-presidente, inclusive e principalmente também em relação às eleições presidenciais do ano que vem, já que Flávio foi confirmado por Bolsonaro como o candidato da direita, né, do PL, aliás, para o ano que vem, ali, né, do espectro da direita para o ano que vem. Mas, se a gente pega, por exemplo, essas postagens feitas por Carlos Bolsonaro, né, ele vai dando ali, vai informando
qual é o estado de saúde do ex-presidente, qual é a condição de saúde naquele momento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também, né, fazendo este papel de informar ali e dar mais detalhes a respeito das condições de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. E se a gente pega por essa postagem que a gente viu do Carlos Bolsonaro, inclusive, né, Léo, ele citando aí a questão da pressão alta, inclusive já tem reportagem do Levi Guimarães em otempo.com.br destacando justamente essa frase postada por Carlos Bolsonaro, né, dizendo que essa pressão, entre aspas, altíssima durante a madrugada foi também, nas palavras dele, entre aspas aqui, de muita preocupação. Então vamos acompanhar se esse quadro, como que esse quadro foi caminhando ao longo da manhã e qual vai ser também o panorama em relação a esse segundo procedimento que, segundo o Levi, está previsto para o meio-dia, Léo. Claro que essas postagens, além de ter o intuito de atualizar o eleitor de Jair Bolsonaro, também serve como uma pressão popular, né? Ter o apoio da população para essa possibilidade de um indulto ou até mesmo de uma prisão domiciliar. Larissa, a gente está com uma enquete aqui no nosso canal de O Tempo, no YouTube, desde sexta-feira, fazendo a seguinte pergunta: Bolsonaro deve cumprir pena em prisão domiciliar após mais uma cirurgia? E a gente tem quase 200 mil votos já nessa enquete no nosso canal. 13% acha que não, que ele deve continuar preso, mas a maioria, 87%, acha que sim, que ele precisa de prisão domiciliar para ter cuidados médicos. Ou seja, a gente tem 2 dias de uma enquete com quase 200 mil votos, mostrando que pelo menos a parte dos nossos seguidores, de mais de 1.100.000 seguidores no canal de O Tempo no YouTube, acredita que ele deveria sim cumprir prisão domiciliar. Agora, ter esse apoio popular não significa também que isso vai sensibilizar os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas a gente acredita que a família e também a defesa conta com essa possibilidade. Há alguma chance da gente ter algum julgamento em relação a isso ainda esse ano, ou tudo fica para o ano que vem? Lembrando que o Judiciário mantém um plantão durante o mês de janeiro, né? Exato. Pensando aí nessa questão do plantão, né, Léo? Fica difícil a gente, enfim, especular se isso poderia ser rápido ou não, uma decisão a respeito disso, quando de fato os advogados vão apresentar isso, como isso seria avaliado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Acho que tendo em vista que a gente está nessa virada do ano, o Judiciário está em recesso, fica complicado a gente definir algo muito certo, né? Agora é aguardar de fato qual vai ser a avaliação dos médicos, como que isso vai ser conversado com os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e como que esse pedido pode ser ou não protocolado aí, oficializado nas próximas semanas, né, Léo? Sem dúvida. Então, Levi Guimarães acompanhando diretamente lá do hospital. Qualquer novidade a gente atualiza aqui no canal de O Tempo no YouTube e também no portal otempo.com.br.